Aí eu não largo mais ela, que de vez em quando eu falo, tá tudo bem? Eu sonhei com ela semana passada, pode contar? Pode falar? Foi uma coisa, eu não sei explicar o porquê. Nunca, como que eu vou sonhar com Gisele? Sonhei com Gisele indo lá em casa. E falou assim, nossa, você gosta de flor. Foi isso que eu falei, né? Aí eu fiz, sabe quando você acorda? Aí o sonho foi porque ela foi lá me visitar, mas eu vi no sonho que Gisele não estava legal. Gisele estava com um semblante muito Você falou retido. orquídea, né? Foi orquídea. Aí eu falei assim, eu tenho muita orquídea. Aí eu mostrei umas orquídeas que dão flor lá em casa. A Camila sabe que de vez em quando eu posto, né? Eu acho E, linda. Aí eu fiquei aquilo incomodada, eu fui no Instagram. Aí eu vi que ela postou que o paizinho dela Tinha falecido. tinha falecido. E eu na hora, não foi? Na hora Foi. eu falei, tá tudo bem? Foi. Porque eu achei que você estava interessada. Ela estava longe. Tava em Fortaleza. Estava em Fortaleza. Aí eu comecei a contar o sonho e tal, não sei o quê. E ali ela falou que o pai tinha falecido. Eu falei, mas engraçado, eu não sei o porquê. Eu tive essa ligação. E olha que a gente se conhece só há meses, né? Quando você me... Eu não sei porquê. Quando você me... E eu fiquei incomodada com o sonho. Eu tinha que perguntar Eu tava pra ela. pintando, não tava? Tá, você falou que tava pintando até umas 3 horas da manhã, não foi? É. Que foi de manhã cedinho que eu te mandei mensagem. Mas eu tirei foto do que eu tava pintando? Tirou. O que era? Tirou. Era um jardim, né? Sei lá o que era. Eu já nem lembro. Eu acho que era orquídea. Orquídea? Eu não Mas, peguei, não. no caso das escolas e até na vida mesmo, uma coisa que tinha que ter é respeito. Era flor. Isso em Era tudo. orquídea. Respeito e educação, pra mim, é o fundamental. Tendo isso, aí o resto, a gente corre atrás. Sabe que horas era essa? Velório. Ela mandou mensagem, eu tava no velório. Aí eu pintei durante o velório pra processar minha tristeza. E eu sonhei com ela com flores. E ela falando. Tem um rapaz da associação, tem que ver as pinturas que ele faz. Ele fez uma exposição na Câmara dos Vereadores. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Que lindo. Eu pintei a madrugada inteira. Eu fiquei sozinha no velório durante a madrugada. Aí tinha um quartinho assim do lado. E aí eu fiquei nesse quartinho e pintando. Aí ela foi mandando, eu falei, olha só que eu tô pintando. Ô Gisele, assim, agora que a gente tá aqui, a gente junto, vocês já tiveram essa sensação? Por eles, quando eles se encontram, assim, eles parecem que já se conhecem. Sim. Teve uma experiência que eu tive com meu filho, que a gente vai observando muito. A gente foi numa lanchonete. A lanchonete estava cheia. Ele saiu muito com crachá. Às vezes esse dia a gente não botou ele com crachá. Entrou um menino, eu vi que ele era autista. Pelo comportamento dele, mas já grande. Tava cheia a lanchonete. Ele foi exatamente falar com quem? Com meu filho. Essa conexão. E também direto. comigo também tem essa conexão. Aí tem Direto. coisa que a gente não tem explicação. Gente, Você também é assim? Com... Também. Que a gente pensa que é só com a gente. Por isso que é bom a gente conversar entre si. Bom, era uma das penúltimas vezes que eu tô na escola. Aí a professora foi fazer prova oral e tal. Aí, depois que eu não terminei a prova, que eu voltei pra sala, eu tinha um amigo. Aí quando ele falou, quando você tirou? Eu mostrei a prova tava idêntica à minha. sério. E aí? Aí o professor olhou de cara feia pra aquele outro aluno. Mas foi isso. Mas isso acontece Não direto. Tava numa sala diferente. Só que aí o professor olhou de cara feia pra aquele outro aluno. É uma conexão. Ó, eu tava no aeroporto, em maio, no guichê. Daqui a pouco eu vejo uma criança com um cordãozinho, autista, mas no máximo 9 anos. Ele ficou exatamente do meu lado. Aí a mãe, É coisa que a gente não volta tem explicação. aqui, volta aqui agora. Aí ele ficou assim, ó, colado comigo. Ele Assim. me ama com esse dedo. Aí eu Que? falei assim, não, deixa. Aí eu fiz assim pra mãe, no meu cordão. É uma conexão. É uma conexão. Assim, coisa, assim, eu não tenho explicação pra É isso. incrível. Nunca encontrei explicação pra isso, mas eu sempre pergunto. Eu lembro na sala de espera, nas terapias, como eles se entrosavam bem. E você vê, assim, ele falando muito do preconceito, que ele sofreu preconceito. Assim, dói, mas dói mais na gente que a mãe. Gente, vamos falar sobre isso de novo, rapidinho? Escola especializada. Eles estão falando sobre a importância de não ter, certo? A escola. Especializada. E falam por quê? Porque isso não é inclusão, porque isso é segregação. E aí, agora, o que nós estamos aqui, o que o seu filho falou aqui, é justamente o contrário. E o que você está falando agora também, sobre essa conexão e respeito, é justamente o contrário. Como é que a gente vai ter o caminho do meio para
não ter essa agressão de jogar a criança ali dentro da cova dos leões, né? E também não ter essa segregação. Sabe quantas mães me pedem para abrir uma escola? Todos os dias? Inúmeras. Gisele, É pelo o maior amor de Deus. sofrimento que tem da gente, mãe, é em relação à escola. O meu filho, quando ele veio para cá, ele veio para o ensino fundamental. Lá no Rio, ele sendo reprovado. Porque ele tem 17 anos, só que ele está num corpo de 17, só com uma mentalidade de 8. Então, quando eu vim para cá, eu vim rodar as escolas. E eu, quem me conhece, me chama de mãe bolha, que eu protejo muito. Você super protege. Se eu não for assim, quem é que vai ser? É melhor pecar demais do que de menos. Porque depois não adianta chorar em cima do leite derramado, é as notícias que a gente vê. Então fui rodar as escolas. A primeira escola que eu cheguei, eu gostei. Aí eu falei, olha, se precisar eu fico aqui, tá? Aquele mesmo esquema de ficar sentada na escola. Não, tudo bem, mas tem um mediador. Aí eu expliquei, olha, tem o problema do barulho, na hora de entrar, a entrada dele é diferente, a saída também. Quanto menos tempo ele ficar, eu quero que ele se sinta bem. Que o meu medo é ele ter uma crise dentro da escola e a escola não saber conter ele. Aí deu tudo super certo, a escola muito acolhedora, a equipe, dentro do que eles têm, eles trabalham muito bem. Aí depois a equipe falando comigo, olha, pra ele entrar aqui na escola, a gente achou que não seria o problema seria você se socializar. Porque eu sou muito assim, eu protejo muito. Até um terapeuta falou que eu tinha que soltar ele mais. Mas eu falei, mas eu não consigo. Eu escuto isso todo dia. Eu não consigo. Você escuta isso todo dia? Eu tô errando. Não sei se eu tô errando, mas eu acho que a mãe não vai pecar por dar demais. E tá dando tudo certo na escola dele. Assim, ele não tá 100% alfabetizado, mas ele vai muito feliz. Eu vou querer esse livro. Eu falo sobre a superproteção e a desproteção aqui. Eu falo sobre isso. Como que... Cuidado quando você for me ouvir agora, tá? Pra você não me interpretar mal. Não, eu entendo porque assim, o meu filho ele já sofreu tanto preconceito até ele chegar no diagnóstico. Eu vou dar só um spoiler só pra você entender por que essa superproteção. Eles não são convidados pra festa, eles são excluídos o tempo todo. Eles não têm amigos. Os amigos deles são a gente. Como eu te falei, lá no passado, quando eu tive o diagnóstico dele, a gente morava em condomínio no Rio. E o meu filho ficava muito na casa dos meus pais. Era muito preconceito que ele sofria. As crianças rindo dele. Aí, como eu falo pra vocês, eu sou a solução. Eu não foco ali naquele problema. E só que vó não adianta. Vó quer partir pra cima. Que quem vai falar do neto dela? Tu acha que vó vai aceitar? Eu falei, olha, o que tá acontecendo? Eu falei, é ignorância. As pessoas não conhecem. Sabe o que eu vou fazer? No Facebook, e vou tacar todo mundo dentro desse grupo. E eu vou falar o que é ter um filho com deficiência e vou botar outras mães, que elas vão contar a realidade. Tu acredita que deu jeito? Aquelas pessoas começaram a ser apoiadores. Já olhar ele de outra forma. Não tô falando que 100% o preconceito é por falta de conhecimento. Não. Mas muita gente não sabe lidar. Então sempre tem que ter uma mãe ali pra falar, uma vizinha pra ajudar. Você aqui abrindo portas pra gente falar como a gente vai ajudar a se conscientizar. Mas só que a conscientização, eu acredito que a pessoa tem que querer também se conscientizar. Eu acredito que não é só ter a conscientização, porque eu acho que mais do que está sendo falado... Mas tá melhorando, sabia? Não, hoje em dia tá melhorando, no meu com passado, certeza. eu vou te dar um exemplo. Com certeza. Aqui não tem metrô, lá no Rio. Samuel queria porque queria andar de metrô. Eu falei, Samuel... Aí eu quero metrô, metrô. Você vem igual uma sardinha em lata. Eu falei, vamos pegar um horário que não esteja de pico. Mas é difícil não ter de pico. Aí fomos, eu tinha que fazer, eu tinha que ir no centro. Falei, então vamos pegar, de vez de a gente ir de Uber, a gente vai de metrô. Ele com cordãozinho. Acredita que sobrou espaço para ele sentar? O coração da mãe fica tão feliz. Eu falei, gente, tá tendo conscientização. Só que aqui, em Teresópolis, outro dia eu tava na rodoviária. Aí tinha uma mãe com um filho com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma deficiência visível. Acredita que ninguém deu a frente para aquela mãe? Acredito. O filho com crise. Aí eu falei pra mãe, vai no prioritário. Tu sai da minha frente, tu vai no prioritário. Se chamar primeiro, tu vem aqui. Aí ela foi. Aí só que na minha frente veio, eu falei, vem, pode passar. Ela ficou toda grata. Ela não sabia que eu tinha um filho atípico.
Mas se todo mundo agisse assim, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Amigo, tem que vir da escola, né? Não, tem que vir de casa. Tem que vir de casa. A educação, que eu quero falar assim, a educação De casa. É de casa. É a gente. O meu filho não tem preconceito nenhum. Ele não tem preconceito nenhum. Se você botar ele com qualquer pessoa, ele não vai ter preconceito. Ele olha pessoas. Tem que vir de casa para refletir na escola. Isso. E refletir na vida adulta. Sociedade. É de casa. Como que meu filho não tem preconceito? O filho dela não tem preconceito? Que a gente vai trabalhando isso. Porque às vezes muita gente fala que eu não tenho preconceito com nada. Mas em casa como é que é? Olha, porque os filhos replicam o que eles vêem. Os meus filhos, você pode... O Ademir não tem filtro, né? Qualquer coisa que você perguntar, ele responde na hora. Eu ensino a eles. Pessoa não tem cor, não tem raça, não tem religião. Porque isso não importa a religião da pessoa. Não importa se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem. Não importa a opção sexual da pessoa. A pessoa é a pessoa. A Bíblia nos ensina a amar o próximo. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa nada. Amar o próximo. Você tem que amar, entendeu? Então, o que eu ensino para meus filhos é isso. A gente não tem preconceito absolutamente nenhum com ninguém. E eu ensino isso para eles. E eu converso tudo sobre isso com eles. E aí, essa questão do preconceito de não ser chamado pra festinha, pra não ser chamado... Não tem amigos. Não tem, entendeu? E realmente não tem. Meu filho já ficou fora de muitas festinhas, muitas coisinhas, sabe? Hoje em dia, ele fez aniversário em setembro. Festa de aniversário dele é um monte de gente de idade. Porque ele se dá muito bem com gente de idade, né? São os idosozinhos dele. É muita gente de idade porque ele se identifica, ele conversa, ele gosta de conversar. O Ademir, ele gosta muito de conversar, né? Então, assim... infelizmente a gente já passou situações, que eu não cito nomes, né, lógico, nada, mas de ter parentes com piscina em casa, nunca ter chamado os meus filhos para tomar banho na casa deles, depois deles terem piscina em casa. Isso dói, isso fere, entendeu? E assim, a gente na época, infelizmente, não tinha condições de estar indo para clube, estar indo para os lugares, e eles amavam, cara, minhas crianças amavam piscina. E a gente não tinha. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa com piscina. Meu esposo a gente fez uma piscina grande lá. Não é enorme de clube, mas tem uma piscina grande para eles tomarem banho. Hoje eles nem ligam. Entendeu? Tem lá só pra dar trabalho, porque eles não esquentam a cabeça, não vão. E também não tem coleguinha pra estar chamando pra ir, porque eles não têm muitas amizades, né? A menina agora na faculdade tem lá umas amigas, só chamou uma vez até agora. Eu falo com ela, filha, chama as amigas, vem, pode vir usar a piscina, não sei o quê. Mas eu deixo ela à vontade pra usar quando ela quiser. Mas assim, sabe? As parentes saber que as crianças gostavam de piscina, mas nunca chamar. Vai que teu filho bate no meu, vai que teu filho empurra o coleguinha na piscina. Olha. E isso doía, isso feria, sabe? Então, assim, era sangue. Era próprio sangue. E ter esse preconceito. Então, assim, infelizmente, o preconceito, ele às vezes vem de casa, vem de dentro. Da família. Da própria família, dos próprios parentes ali. Então, infelizmente, acontece sim. Uma outra coisa que eu queria falar, que aconteceu com a gente, acho que vale a pena lembrar, ou não sei, que aconteceu na escola. O Ademir sempre teve muita restrição alimentar. Então, ele toma Nescau, o Toddy, gelado. Eu tinha que levar para a escola o Toddy dele gelado, porque lá só servia o Nescau quente. E Deus me livre dele tomar o Nescau quente. Ele passa mal mesmo. Né? Dá dor de barriga, ele sente cólica, ele às vezes até vomita. Se ele... Não sei se pode falar essa palavra aqui, né? Aí o que acontece? Eu conversei com a diretora da escola, não vou mencionar também, porque isso pra mim foi um caso de preconceito dela. E ela pegou, eu falei, não pode botar na geladeira da escola? Não pode. Não, pois por que ele não pode deixar o lanche dele guardado na geladeira da escola? Ele só toma isso. Mas na vida ele só vai tomar isso? Vai chegar em algum momento da vida que ele não vai ter isso. O menino ia pra escola e ele ficava a tarde toda sem comer nada. Porque ele, a única coisa que ele aceitava era isso. Até hoje ele tem uma restrição absurda. Aí falam que a gente entendeu? Mãe atípica é barraqueira, porque a gente não mata nenhum leão por dia. É uma selva. É uma selva inteira, entendeu? Então, assim, não porque você tem que entender que não adianta. Eu falei, poxa, mas na outra escola eles permitiam que eu fizesse isso. Eu levava, deixava lá guardadinho o lanche dele. Na hora do lanche ele ia, pegava. Não, mas aqui não pode. Não pode botar na geladeira, então, 2 professores?
Eu não vou fazer isso, porque ele tem que entender que a vida, em algum momento da vida, ele tem que encarar a vida, a realidade não vai ser isso. Não dá para dar jeitinho em todos os lugares para ele. Cadê a Não inclusão, sei o como quê. você falou? Então, assim, a inclusão, ela só existe no papel. Na realidade, ela não existe. Eu também concordo. Entende? Por que que ele tem tanto trauma de escola? Aqui fala como é. Tem lugares que fala que é mediador, outros que é cuidador. Não, porque ele não Aqui é tinha o cuidador. cuidador. Ele não tinha o cuidador porque ele ia no banheiro sozinho, ele comia com a mão dele. Então, para ter um cuidador, ele tinha que ter uma necessidade um pouco maior. Ele sempre teve uma independência. E você ficava dentro da escola esperando o teu filho. Lá no Rio eu ficava. Então, Depois já foi Eu ficando aqui, sozinha. eu fazia o quê? Eu botava ele dentro da escola e ficava sentada dentro do carro do lado de fora, esperando a hora dele sair. Porque eu não saía da frente do portão da escola, entendeu? Eu já ficava ali de prontidão, qualquer coisa, eu tô ali. E teve uma vez que eu entrei e fiquei em pé na porta, ninguém me viu, a professora não estava na sala e a tia do corredor, que era para estar na sala, não estava. O Ademir estava tendo uma crise dentro da sala, porque as crianças estavam zombando dele, a turma inteira rindo dele, né? E ele, assim, atacado. Aí a tia do corredor chegou. Ah, mas tinha que ser esse garoto de novo, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei, eu tava em pé na porta. Aí eu falei, não tinha que ser esse garoto, não. Porque meu filho não tá fazendo nada, quem tá fazendo é as outras crianças. Foi aonde eu consegui o afastamento dele da escola, porque eu passei toda a situação que ele estava acontecendo dentro do colégio para a médica dele, né, que na época era a neuro doutora Maria Eduarda, e ela pegou e falou, eu falei, não dá, não tem condição do meu filho ficar tendo essas crises, porque ele chega em casa, ele se morde, ele se joga no chão, ele arranca tufos de cabelo. Torna um local Entendeu? traumatizante. Foi Você vê que totalmente ele tira mais traumatizante. Ele não tava fazendo bullying comigo, ele tava com uma tesoura na mão. Tava com a tesoura ameaçando ele de longe. Só que o que acontece? Eu estava ali vendo, se ele fosse pra cima, eu ia me meter. Mas eu vi que ele não estava se metendo, ele estava só fazendo assim, só pra poder ver ele ficar nervoso, entendeu? E eu fiquei assim numa situação que eu falei, eu não pra posso gente é me real, meter. não é só uma ameaça. Exatamente, real. é real, é lógico, eu entendo isso. E aí o que acontece? Ah, porque esse garoto não sei o quê. Aí eu fui até a diretora, o que eu faço, tá? Fui na médica e falei, eu não tenho condição de ficar vendo meu filho tendo crise assim. Aí ela foi e me deu o laudo, eu fui mantendo ele afastado da escola. E aí a diretora, não, porque se ficar assim eu tenho que mandar pro conselho tutelar. Eu falei, manda pro conselho tutelar, gente, eu vou. A escola dele aqui eu tive sorte. Como eu falei, foi um amor à primeira vista. Sabe quando o eu, coração dá uma... infelizmente, Lá, não. assim... E aí eles aconteceu aceitam isso. dele sair mais cedo. É o Helena de Paula, ali em Araras. A diretora é maravilhosa, a equipe é maravilhosa. Porque assim, não sei o seu filho, X-Fraz, quando se sente aceito. Ai, mãe, lá falam que eu sou um príncipe. Ai, olha que benção. Ó, canta a musiquinha pra mim. Do Ai, Altinho, ele tá com 17. Então, olha isso. Aí ele tem dia que ele não tá bem. Eu falo, olha, ele Nossa. não tá bem. Não, mãe, o nosso príncipe não tem... E você vê o acolhimento. Você falou o negócio da vitamina, do Todd, aí eu lembrei, olha, essa vitamina já tá pronta, porque ele chega no horário depois. Aí eu vejo, sabe, que outras escolas Não tem siga esse caminho dessa Helena de Paula. É o que a escola? É pública. Sério? Nossa. Sério. A gente tem que falar bem alto. Helena de Paula. E a Isso. diretora, a Cláudia, a Carla, que é a sala de recurso. Quando vê que o mediador não tá dando conta, ele não tá se adaptando, eles imediatamente trocam. Gente, essa escola vai ficar lotada agora. Não é? Não, eles são, assim, aí eu falei, o problema dele do sinal, do barulho, aí ele entra depois, ele chega às 8h30 na escola, e legal. eles forçam pro Samuel ficar mais tempo na escola. Aí eu fico Olha. com medo, a mãe Enquanto todo bolha, mundo quer jogar fora, A mãe quer, bolha. literalmente. A maioria das escolas Querem. convidam a mãe, a pega escola mais cedo. municipal, Pega não é? mais cedo. municipal. Aí a mãe bolha, que fica com medo. Ele tá se dando bem, mãe, na escola. E vão, tu tem que ver o caderno que fizeram com foto dele, com os amigos. Ah, olha que legal da escola. Maneiro, gente. Ele tem problema com parabéns. Ele não tem festa, ele não quer. Se falar de festa, é uma crise. Conseguiram fazer uma festa pra ele na escola. Adaptada. Adaptada com os amiguinhos dele. Aí mandaram a foto. Imagina o coração dessa mãe. Nossa. Compartilhou pra família toda. Uma coisa que você não consegue, fazer Acho festa. que tu vai querer até voltar a estudar, né, nessa escola, né? Vamos lá pra você conhecer. Tu vai gostar dessa escola. Essa escola é legal. O Ademir teve não posso falar que foi só experiências ruins, não. Ele teve uma diretora, tia Eliane. Isso foi. Ela tá morando em Rio das Ostras hoje.
Ela foi uma diretora, assim, que ela acolheu o meu filho com tanto amor, com tanto carinho, que ele batia nela, o pessoal ficava desesperado, querendo tirar ele. E ela fazia sinal, espera, que eu vou conseguir. E aí ela pegava ele, levava ele para andar no pátio da escola, mostrando as florzinhas, mostrando a plantinha. Você lembra disso? Eu lembro. E tentando acalmar ele, ela tirava ele das crises. Quando eu chegava lá, cadê o Ademir? Ah, tá na sala da diretora. Aí, meu Deus. Não, mas é porque ele tá apaixonado na diretora. Ele colou nela, entendeu? De tal forma, porque ela acolheu ele Quando com extremo amor. eles se sentem aceitos. Sim, ele se sentiu totalmente aceito por ela. Ela foi diretora do Hermínia Josete. E ela acolheu ele. Aí chegava lá, ficava olhando assim pelo muro, subia no ponto de ônibus, no banquinho e ficava olhando. Ela passeando com ele. Qual a escola? Era da Hermínia Josete, mas ela não é mais. Ela se aposentou, ela agora mora em Rio das Ostras. Eu tenho ela no meu Face. Ai, meu Deus, eu tenho que lembrar o nome dela Depois que ela direito. se aposentou, que entrou uma outra. Então, aí teve a tia Andresa, que foi maravilhosa também com você. E tia Sim. Karina também, que foi maravilhosa. Ah, então o local é muito bom. Mas foi nessa mesma escola? Então, foi, teve essas 3 pessoas lá que foram Não, muito mas boas. ele teve o problema. Teve um problema de Mas foi afastamento. mas foi nessa mesma. Foi porque mudou a direção, então. Foi. Ah. Mudou a direção, aí ele ficou Ele afastado. já era maior. Era maior. A tia Eliane, ela conseguiu entender as crises dele, porque eram crises. O que ele tinha eram crises. Aí ela conseguiu entender as crises dele. Ela viu que ele gostava de andar e ver os matinhos, ver as florzinhas. Aí ela pegava a mão dele, vamos lá, Ademir, vamos andar. Andava o pátio todinho, deixava o serviço dela, que não deixava, porque ela estava andando com ele lá, ela estava fazendo. E ia vendo os matinhos, ia vendo as plantinhas. Aí quando alguém ia lá cortar o que tinha que limpar, ela, não, pelo amor de Deus, essa plantinha tu tem que deixar aí, porque essa plantinha é de aliviar a crise aqui dele. Porque era crise, ele não queria bater nela porque ele queria machucar ela, porque ele era um menino ruim. É porque ele tinha as crises dele e ele não sabia como expressar, ele era muito pequeno, né? Agora, eu vou dar um feedback pra você, posso? Você ainda é responsável por esse projeto do X-Frágil. Você ainda é. Eu tô retomando. Que Você tá retomando. que eu parei, até falei com a Patrícia, né? Contei a história. Eu vim com unhas e dentes, assim, com muito gás pro projeto. Porém, meu pai teve câncer. Então, mudou tudo. Como eu te falei, eu vivia 24 horas do X-Frágil e eu não vi o que estava acontecendo ao meu redor. Meu pai estava muito mal. Aí, solução, né? Eu falei que solução. Não vai ter como eu ficar, porque é algo que vai requerer muito de mim. Como que eu vou fazer pelas pessoas de fora se eu não tô fazendo pela minha casa? Foi uma escolha muito difícil, sabe? Depois eu vou te mostrar a foto do meu pai. O antes, como ele tava e como que ele tá agora. Já estamos por 7 anos, a gente tá vencendo. E você vai entender porque você viveu ou vive isso, né? Eu tô no recidivo, né? Aí eu peguei, dei uma pausa no projeto. Não tive quem assumisse. Veio a pandemia. Aí mudou tudo. Doutora Ruth faleceu. A minha cabeça ficou muito bagunçada. Eu falei, eu não tô preparada, eu não quero. Só que eu olhava ali, ninguém fala do X-Frágil. Cadê o X-Frágil? As mães me cobrando, o Instagram ficou parado. Aí agora, meu filho com 17 anos, eu tô num cenário novo, não tem nada. A pessoa com deficiência, parece que ela só tem deficiência até os 12, que é uma gracinha, aquele bebezinho. Ele cresceu, cadê? Não tem política pública, as mães são esquecidas. Eu falei, vou voltar. Aí a gente tá reativando. A gente tá com um projeto agora, de uma vez por mês a gente se encontra, as mães, online, e uma roda de conversa. Tipo, a experiência dela, tudo que ela passou aqui, ela vai passar pra gente. E vai fortalecendo. O que você fala, tipo, eu não tô sozinha, eu não sou diferente. A Gisele é assim. Aí uma vai dando a mão pra outra, nesse projeto que a gente tá retomando. O meu feedback é que você ficou gigante falando do projeto. Cachorro. Que certeza. Eu até falei com a Patrícia, né? Eu falei, ai, Patrícia. Como eu falei que tá vindo uma geração nova, que eu tô vendo com podcast. Eu falei, eu tô tão assim. Ela falou, não vai. Você tem que falar, não foi? Eu quis trazer a Jaqueline, porque se pra mim é algo novo, eu nunca ouvi dizer. O autismo, eu ainda estou engatinhando, aprendendo com todas vocês. Você imagina o X-Frágil, que ela chegou para mim numa conversa de WhatsApp, aí conheci você, mostrou aqui a sala do podcast. Aí eu já conheci ela um pouquinho mais no respeito. Depois disso a gente já teve essa reunião antes de vir para cá. Falei, não, Jaqueline, você tem que ir lá mostrar o X-Frágil
pra Gisele, porque aí vocês trocam a ideia e eu tô aqui escutando todo mundo falando e aprendendo com vocês, assim. Eu tô igual aquele dia que eu fui na Casa Vida, que eu acho que eu vou sair daqui. Eu também tô flutuando aqui. Aqui é tão Flutuando. acolhedor, assim, porque, É. como eu falei, eu tô te entendendo. Sabe quando você tá, tipo, numa roda de amiga conversando? Não tem aquela pressão. Se eu, Muito bom. se eu chorar aqui, Muito bom. eu me esqueci. Às vezes eu dou aquela parada. Não tem problema. A gente vai continuar. E isso tem que, voar cada vez mais. Porque isso é muito importante, Gisele. Esse espaço é muito importante. O que eu passei, eu não quero que outras mães passem. Sim. Não seria tão fácil tu chegar no médico, toma aqui o exame, vai lá, faz e vamos partir pro tratamento. Igual você falou, me dá o laudo. Não é? Sim. Não ia encurtar mais o caminho? E tem gente que tá aí sem diagnóstico ou com diagnóstico errado, podendo falar assim, X frágil existe. Muito bom, né? Hein, Gabriel? Inclusive, eu também sou tatuado. Sério? É sério. Qual foi a tatuagem que você fez? Tem uma fênix nesse braço e um lobo nesse. Nossa! E doeu pra fazer? Não, foi de boa. Foi de boa. A do lobo eu ainda vou terminar, que eu ainda vou fazer a volta do braço, porque eu vou fechar. Vai fechar? Vou. Quando você pediu pra sua mãe, ela aceitou de cara ou Aceitou. ela... Então, a minha mãe aceitou. O que a mamãe fala pra você, filho? Porque eu sou um jovem como todos os outros. E eu gosto da tatuagem. Sensacional. Inclusive, minha primeira foi minha mãe que levou. A segunda Bom. também. Sim, é verdade. Bem zona. Ah, Gabriel, filma isso, Gabriel. Te amo, meu amor. É, minha vida. Tudo que ele quer fazer, eu faço, gente. Você apoia. Ah, quer fazer a tatuagem? Você vai fazer, qual o problema? Só que vamos esperar pra você fazer 18 anos. Sim, Porque eu não quero problema com a justiça. sim. Aí, quando ele fez 18 anos, tá bom, quer fazer o quê? A Fênix. Desde os 9 anos ele fala que queria fazer a Fênix. Aí eu falei, tudo a ver, você é renascido das cinzas. Então, a Fênix significa isso. Então, tem tudo a ver com a sua história de vida, meu filho. Vamos fazer a sua Fênix. Aí depois ele, mãe, eu quero fazer um lobo, uma floresta e vários lobinhos. Porque o lobo significa família. Aí eu, é verdade, meu filho. Então vamos lá fazer. Deixa eu te contar. seu lobo. Eu, na pandemia, um dos meus hiperfocos foi assistir o Teen Wolf. Teen, adolescente, Wolf, Sim. lobo. Sim. Aí eu assisti só 6 vezes só. Ah, sim. 6 vezes. Eu fiquei muito apaixonada pela história dos lobisomens. Né? Aprendi sobre a sociedade assistindo o comportamento dos lobos, você acredita? Eu aprendi sobre mim. Eu aprendi sobre os outros, assim. Eu vejo significado em tudo. E aí, quando eu vou compartilhar, por exemplo, o Teen Wolf agora, alguém que já assistiu o Teen Wolf, aí fala assim pra mim, Gisele, pô, coisa infantil, mó mentira, é ficção. E eu tenho problemas com ficção também. Mas como eu coloquei significado em tudo que eu assisti lá, Sim. foi de boa assistir ficção. Aham. Efeitos especiais não muito elaborados, porque era 2012. Mas foi maravilhoso pra mim, como pessoa, como ser humano. O Ademir curte bastante lobos. Né? Incrível. Assiste. E aí ele fez e ele quer fazer mais uma, né? Sim. Que é o controle, né? Aí, Ademir, assiste pra ver, depois você me fala o que você acha. Se você gosta ou não. Se você vai achar ridículo também, que nem outras pessoas. Ah, mas o lobo aparece no primeiro episódio? Sim. Eu vou assistir. É porque tem vezes que se fala, filme de lobo, mas aí não vê o lobo. Não, vê toda hora. Vê toda hora. E sabe o que eles falam também lá? Sobre autocontrole. Ah, sim. Muito sobre autocontrole. E isso mexeu muito comigo. É que vem umas mensagens assim que assim, não sei se com você, tem algumas coisas, a pessoa te explica, tu não entende. Às vezes vem umas mensagens assim, você capta e Exatamente. você traz pra sua vida e faz toda a diferença. Amiga, tudo que eu assisti esse trem, tudo. Você trouxe Eu pra trouxe tua pra minha vida vida. e Tudo. foi uma virada de chave. Tem uma parte lá que o lobisomem tocava em qualquer outra pessoa que estivesse sofrendo. Solta. Aí você tava sofrendo de alguma dor, de alguma coisa. Aí eles tocavam, aí o efeito especial mostrava, né, a dor dela passando pra eles. E ele, como tinha essa coisa da autocura muito rápido, ele não sofria, não. Só tirava do outro, mas ele não piorava com isso, né?
porque ele processava rápido. Aí o Scott, que era o principal, o personagem principal, ele se tornou alfa sem matar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Então ele foi chamado de alfa verdadeiro, por ele ser genuinamente alfa. E isso também é sociedade. Você quer conquistar alguma coisa, a sociedade te ensina a matar. Matar não literalmente, mas A passar por provar que você é melhor do que você é. Você passar por cima de outras pessoas. Competição. Então, isso tudo é muito da sociedade. E ele não. Ele, dentro da humildade dele, ele conquista esse lugar de destaque, né? Sendo ele humilde e honesto. Também aparece lá ele com uma mala de dólares que não era dele. E a mãe passando dificuldade de grana. E aí mostra essa coisa da idoneidade, né? Da honestidade. Dele não pegar uma cédula para ajudar a mãe. Porque ele estava com uma mala de dinheiro que não era dele. E que Nossa, essa mensagem muito boa do e que filme. ninguém sabia que era dele. Não é? Ninguém sabia que era dele. E ele não toca no dinheiro. Então, tudo isso me chamou muito a minha atenção.